O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos nessa terça-feira, dia 6 de setembro, 23ª semana do Tempo Comum. E eu queria hoje dedicar não só essa missa, mas essa homilia à memória da minha prima, irmã Márcia, que há 5 anos partiu. No livro que o Leonardo Bruno escreveu sobre a minha vida, sobre as minhas lutas, sobre a devoção a São Miguel, uma das páginas tem a foto dela aqui comigo. E fomos criados como irmãos. E não só irmãos, mas amigos. E eu confesso a vocês que, de fato, a vida é feita de vitórias e também de derrotas. Eu sempre converso com algumas pessoas que chegam aqui me contando as derrotas. E é engraçado porque eu sento aqui e ouço derrotas. Raramente eu venho aqui ouvir vitórias. Eu sento ali para ouvir as vitórias. Quando as pessoas vencem, quando as pessoas conseguem. E muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de vir aqui à frente, na missa de São Miguel, testemunhar as vitórias. Mas o povo gosta de contar a derrota. E óbvio, porque a minha missão de Cirineu é partilhar a cruz no momento da dificuldade. Mas também somos convidados a testemunhar as vitórias. Eu não entendo por que as pessoas não têm essa coragem. E eu quero conclamar vocês a testemunhar as vitórias que Deus tem feito na vida de vocês. Por isso que, para mim, uma batalha perdida também representa uma vitória.
Pode parecer contraditório isso que eu estou falando. Pode. Por quê? Porque a vida não é feita só de vitórias, mas de dificuldades, de derrotas, de dilemas. E é aí que esse evangelho de hoje tem algo a nos ensinar profundamente. Porque a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Por que eu estou todos os dias aqui? Nas vitórias e nas derrotas. Porque eu quero tocar em Jesus. Porque eu quero buscar essa força que sai dele. Para que haja na minha vida cura, para que haja na minha vida libertação. Eis-me aqui, Senhor, para tocar em vós. Se todos soubessem a força, o poder, a intensidade de que sai de Jesus ao tocarmos nele, eu tenho certeza que não seria agora os shoppings que estariam lotados, as praias que estariam lotadas, mas as nossas igrejas. O nosso povo busca se confortar aonde? Aonde não vão encontrar a força da cura, a força da libertação. Não digo que seja ruim, não, muito pelo contrário, é muito bom ir à praia, é muito legal ir ao shopping, ao cinema, é muito legal ir às festas. Porém, nós deveríamos estar aos pés do Mestre, tocando e recebendo, tomando posse dessa força que sai dele, força de cura. Força que acalma, liberta aqueles que estão atormentados por espíritos maus. Força que brota daquela noite que Jesus passava diante do Pai na oração. E aí esteja o caminho para a gente encontrar, mesmo nas derrotas do nosso dia a dia, vitórias. Eu sei que minha prima, minha irmã, minha amiga, ela se foi porque teve uma doença. Doença essa que durante a pandemia aumentou profundamente. Doença essa que eu também tive num determinado momento do meu sacerdócio. Mas, pela fé, tive a possibilidade de buscar em Jesus, tocando em Jesus, mesmo sendo pecador, mesmo sendo fraco, mesmo sendo frágil, a força da cura. Eu também tenho depressão, mas procuro buscar, ao tocar o Senhor, essa força que emana de Jesus, essa força que sai dele, essa força que se chama Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, como professamos no símbolo apostólico, não, no símbolo niceno-constantinopolitano. Nós chamamos de credo. Meus irmãos, minhas irmãs, há 5 anos atrás eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E talvez tenha sido uma das maiores lições que eu tenha recebido. Uma das maiores lições.
de que tudo está nas mãos de Deus. Tudo. E eu confesso a vocês que se eu não tivesse a presença do meu sobrinho, filho dela, meu primo, sobrinho, do meu lado, eu confesso que, porque foi ao olhar para ele, sendo tratado por ela, sua mãe, com total dificuldade e indiferença, eu acharia que eu fracassei. E não conseguiria enxergar o rosto dessa doença, que é a depressão. Meus irmãos e minhas irmãs, se com Jesus tudo é luta, tudo é dificuldade, sem Jesus é pior ainda. Por isso, vamos buscar Jesus. É isso que São Paulo está dizendo na primeira leitura. Ao buscarmos a igreja, vamos buscar o próprio Cristo. Vamos buscar uma fonte de justiça, uma fonte de juízo mesmo, de discernimento para as nossas questões. Para a nossa transformação. São Paulo fala aqui, e olha que Corinto era uma comunidade muito complicada, eu já falei sobre isso. Era uma comunidade de práticas de injustiça, de imoralidades, idolatrias, adultérios. Fora os outros detalhes aqui que ele tece sobre essa comunidade, mas era uma comunidade amada por Jesus, por Paulo. E uma comunidade que estava no coração de Paulo enquanto preocupação. Vamos pedir ao Senhor que essa força que emana dele toque em nós e nos traga cura, que aumente a nossa fé, que nos encha de esperança e nos dê caridade. Que nos dê caridade. Que essa força possa nos lavar, nos santificar e nos justificar. Porque essa força teve o preço da cruz. Essa força tem o preço da entrega de si. E vamos nos lembrar de que perder, apanhar, cair, faz parte. O nobre em tudo isso, a nobreza em tudo isso é se levantar. É a resiliência, é a superação. E Jesus caminha conosco nessas tempestades da vida. Jesus caminha conosco nesse barco sacudido pelas ondas. Ele está no meio de nós. Não tenhas medo. Assim começou o anjo Gabriel, dizendo a Nossa Senhora. Assim Jesus ressuscitado disse, não tenhas medo. E ele também, ressuscitado, nos disse, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Foi na semana passada, né, Janete, que eu falei da visão que eu tive no sonho, onde Jesus me mostrava, Jesus falou comigo num sonho, e nesse sonho ele disse, eu sei que a missa, foi um sonho, Janete, que eu tive, que eu falei? Foi uma visão, um sonho. Eu tive uma visão, um sonho, não sei se era um sonho, não sei se era uma visão, em que Jesus me mostrava o altar. Eu te contei essa, Fábio Luiz? Não, né? Onde ele falou assim para mim,
A missa é um sacrifício, é o Calvário, é a dor da cruz, sim. É o santo sacrifício, sim. Mas Jesus me dizia: mostre a missa para o povo, não apenas como um santo sacrifício do Calvário, o sangue da cruz, a dor do Calvário, mas mostre ao povo que a missa é o meu encontro com os discípulos de Emaús. E aí me veio todo o relato do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús, que não sei se você já prestou atenção, é uma missa. Você já percebeu isso, Fábio? É uma grande missa. Ele chega, os discípulos andam sozinhos, tristes, saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. Jesus pergunta para eles o que está acontecendo. E eu acho bonito essa abordagem de Jesus. E eles começam a se lamentar, eles começam a meio que confessar a tristeza. Meio não, eles começam a confessar a tristeza, a decepção, a dor que eles estavam sentindo pelo que havia acontecido. E Jesus então inicia a liturgia da palavra, explicando para eles as Escrituras e dizendo: mas você não sabia que nas Escrituras se dizia isso, isso? E Jesus começa a explicar as Escrituras, o Cristo Palavra, o Cristo próprio Evangelho. E depois de um grande momento de reflexão que Jesus faz com eles, eles falam: Jesus, Senhor, eles não tinham reconhecido Jesus, fica conosco, a noite já cai, senta aqui com a gente, vem cear conosco. E no momento da ceia, no partir do pão, a liturgia eucarística, eles reconhecem o Senhor como que escamas do peixe caem dos seus olhos, e ali Jesus desaparece. Mas, na verdade, diz a teologia patrística, ele desaparece da sua forma física glorificada e aparece na presença real daquele pão partido e repartido, a Eucaristia. A missa é um encontro com Cristo ressuscitado. Fonte de uma grande força que emana de si. Não é coincidência ou à toa que o próprio Jesus, para Santa Faustina, do seu coração aberto pela lança, saem os raios da divina misericórdia de sangue e água que brotastes do lado da cruz. A misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, que brota do lado aberto de Jesus, que emana da Eucaristia, seja fonte de vida, de cura, de libertação para cada um de nós. E prima, Márcia, descansa em paz, esteja com o Senhor, porque Jesus sabe o quão difícil e quão triste é essa dor dessa doença do século XX, XXI, chamada depressão, que também tem vitimado não só você, mas muitos irmãos sacerdotes e colegas queridos de Maria.